Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 11. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te glorificamos, porque Cristo Jesus te revelou a nós, nos mostrou quem tu és, nos mostrou a tua paternidade, o teu amor, a tua graça. Em o nome de Jesus, esta noite, ministra o nosso coração e fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Esta noite nós vamos falar sobre paternidade. Amém? A casa do Pai é um lugar de abundância. Glória a Deus. E glória a Deus pelo teatro tão emocionante que já poupou boa parte do meu trabalho, né? E teatro revelando talentos, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, uma parábola é de fato um texto maravilhoso. Aqui Jesus está contando uma parábola. Ele está falando de uma experiência humana, de coisas que nós estamos familiarizados, como esta aqui, questões familiares. Mas o objetivo não é simplesmente contar uma história. O objetivo é, através das situações familiares da nossa vida, do nosso dia a dia, nós possamos refletir nas semelhanças e diferenças com relação a Deus, aos princípios do reino, às coisas espirituais. Amém? O Evangelho de João nos diz que Cristo Jesus veio para nos revelar o Pai. Nós conhecemos e experimentamos da paternidade de Deus em Cristo Jesus. Mas paternidade é uma experiência que todos nós temos nessa terra. Sua experiência com o pai, com seu pai terreno, pode ter sido boa, pode ter sido ruim. Pode ter sido maravilhosa, pode ter sido péssima. Pode ter sido nada, não foi. Você só ouviu falar. Todos nós temos uma história da nossa casa. Todos nós temos uma referência paterna. E ouvir de pai mexe com todos nós. Paternidade é um assunto central na Bíblia. O Antigo Testamento termina dizendo que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E João Batista vem pregando
esta mensagem de reconciliação pelo arrependimento. Cristo deixa claro: eu vim revelar o Pai. Amém? E é isso que vamos conhecendo. Então vamos entrar nessa parábola. Ele começa aqui já dizendo de um homem que tinha 2 filhos já adultos. E o mais novo, hoje em dia as famílias têm poucos filhos, a minha mãe tem 10 irmãos vivos, dos 16 que minha avó teve. E minha mãe, como uma das mais velhas, dizia assim: caçula é rei. O meu irmão caçula nasceu 14 anos depois de mim. Eu concordei, caçula é rei. Caçula é interessante. E aqui o caçulinha vira para o pai e pede a sua parte da herança. Dá-me a parte que me cabe. É interessante esse texto, porque quando a herança, a parte que lhe cabe, é falada em referência ao filho, ele está pedindo para o pai dinheiro, posses. Mas quando o texto vai falar desta herança em referência ao pai, ele usa uma palavra grega muito especial para se referir à herança. Ele usa a palavra bios. Você conhece essa palavra? Bios? De onde sai biologia, Ele usa a palavra vida. O filho enxerga os bens. Mas aqui nesse mesmo versículo diz que o pai dividiu entre eles a vida. Porque o pai não enxergou bens. Ele enxergou a sua vida derramada, o seu trabalho, o seu esforço, a sua força, a sua determinação, o seu caráter, que gerou, se converteu em posses. Diz então no versículo seguinte que não muitos dias depois, o filho mais novo junta tudo e vai embora para uma terra estranha, para uma terra distante. E ele gastou tudo, desperdiçou tudo. A palavra aqui é muito clara da ideia de que ele tratou aquilo como se não tivesse valor nenhum. Como quem se livra de algo que é indesejável. Foi assim que ele tratou, porque ele só via bens. Mas aquilo foi a vida do seu pai. E quando tudo termina, ele gastou numa vida dissoluta. Que o irmão mais velho, no fim da parábola, vai deixar claro, ele gastou com meretrizes, com uma vida imoral. E acaba tudo. Sobra nada. Nada. E agora que acabou tudo, não sobra nada. Para melhorar a situação, chega uma grande fome. Chega a recessão. Uma fome tal que os habitantes daquele lugar distante foram procurar outra terra, outro lugar para ver se conseguiam viver, porque dali mesmo eles não tinham mais condição de viver. E o texto diz então que ele se agregou
a um daqueles habitantes, né? Literalmente o texto diz assim, que ele colou em um habitante, que era o que dava uma chance para ele ter o que viver. Já teve que colar em alguém, irmãos? Já teve que colar em alguém, não por afinidade, não porque é seu amigão, mas porque é sua única chance de sobrevivência. Ele grudou, colou, de não largar mais, quase que o voto de Ruth, onde quer que tu fores, eu irei. E esse homem mandou ele ir trabalhar nas suas terras, trabalhar com porcos. Diga aí, porcos. Irmãos, você precisa parar e meditar que essa é uma palavra que Jesus está proferindo para os judeus. E porco é um animal imundo. Judeu não come porco. Judeu não toca em porco. Judeu não se aproxima de porco. Mas a miséria desse homem foi tal, que o único jeito dele sobreviver foi envolvido em um trabalho imundo. Não imundo simplesmente na nossa ideia da sujeira física do porco, mas espiritualmente imunda, condenável aos olhos de Deus. E então, irmãos, aqui no versículo 16, dizendo da fome que ele sentia, com a vontade de encher a barriga, Perdão, eu gosto muito dos termos originais, as palavras aqui são muito pesadas. Ele estava com uma fome tal que ele não usa assim, ele queria encher o estômago. É como se fosse um oco tão grande, que ele usa uma palavra assim, ele queria encher a barriga da parte mais alta, a parte mais baixa dele. Ele queria se entupir de tanta fome que ele sentia. Passar fome é traumatizante. É horroroso. Eu lembro quando eu trabalhei em Moçambique, como missionário, acompanhando, meus irmãos queridos César e Viviane, que lançará esse livro. Numa conferência, eu pedi uma única vez para entrar no refeitório antes das pessoas entrarem. E eu chorei terrivelmente, porque as conferências em Moçambique, os caminhões iam passando, e as pessoas de tudo quanto é tipo iam entrando, eles iam para a conferência. A fome física e a fome pela palavra de Deus também eram grandes. Eu conheci pessoas que andavam mais de 7 quilômetros para participar de uma conferência, porque ali teria a palavra de Deus. As pessoas que estavam ali no momento não estavam mais numa situação de fome extrema, mas diante de comida. Eu não acho outra expressão, é chocante. Eles viravam animais irracionais. Quando abria a porta daquele refeitório, tinha que ter gente, às vezes, até com cacetete na mão para conter o povo, porque eles entravam de uma forma irracional. Eu só tive coragem de assistir aquilo uma vez na minha vida. Eu chorei tanto,
Eu sofri tanto que falei assim, Senhor, eu não tenho estrutura para ficar assistindo isso. Porque a fome, irmãos, é de fato uma coisa traumatizante. É terrível. Era esse o estado desse homem, uma condição de miséria. Mas nesse momento, aonde seu dinheiro foi embora, seus amigos foram embora, aonde ele está passando necessidade, aonde ele está trabalhando com aquilo que podia para ele ser a coisa mais indigna do mundo, vergonhoso, de fato. Nesse momento, em que o ser humano enxerga um porco ser mais bem tratado do que ele, diz o versículo seguinte, que ele caiu em si. Diga aí, caiu em si. Diga de novo, caiu em si. Quando ele cai em si, quando ele recobra a consciência, quando ele sai do lugar da ilusão, da fantasia, da dureza do seu coração, a primeira imagem que vem à mente dele é a casa do Pai. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos parar para ponderar aqui é o estado de dureza do nosso coração. Na abundância, gastando com o pecado, não caiu em si. Acabou tudo, não caiu em si. Teve que se agregar com um homem que trabalhava com coisas imundas, que provavelmente não fosse judeu, que não estava debaixo da aliança, não caiu em si. Trabalhou com os porcos, não caiu em si. Quantas coisas, irmãos, precisam acontecer na nossa vida para que a gente saia de um lugar de dureza e a gente caia em si? Quantas coisas? Quantas coisas a gente permanece com a dura cerviz e a coisa está indo de mal a pior, mas a gente fica ali, na nossa teimosia, e a coisa piorando, e a gente na nossa teimosia. Até esse momento, glorioso momento, é um momento onde tudo muda, ele recobra a consciência. Irmão, saia da ilusão desse mundo. Saia da ilusão das coisas dessa terra. E recobrar a consciência, cair em si, nada mais é do que você lembrar da casa do Pai. Lembra da casa do Pai, o lugar de abundância. Eu não sei vocês, mas quando eu saí da minha casa a primeira vez para morar fora, foi um alívio. Eu dei glória a Deus. Eu saí daquela confusão. Minha casa era um lugar
interessante. Você imagina euzinho aqui, né, com toda essa minha agonia, fácil de irritar, você percebe como eu sou fácil de ser irritado? Poucos dias antes de eu ir embora da minha casa, numa madrugada, que eu estava acordado não para curtir as coisas, eu estava acordado por causa de brigas familiares. Com o meu padrasto. E a briga aquela madrugada foi tão boa, foi tão extenuante. Eu morava em Brasília, em frente de uma avenida chamada W3, eu abri a porta, insano, e saí correndo. Ainda bem que era de madrugada, porque não tinha nenhum carro para me atropelar, porque eu atravessei a rua correndo, sem olhar para lado nenhum, e caí lá no meio do chão. Essa era a minha casa. Pela graça de Deus, poucos dias depois, eu fui embora dela. Fui fazer seminário. Tirado de uma casa dessas. As minhas lembranças da minha casa não eram boas. Voltar para casa era apavorante. Mas a revelação da casa do Pai Celestial, me redimiu e me salvou. Corri atrás das alfarrobas de porcos. Porque quando a gente foge dos problemas de casa, irmãos, a gente não encontra solução fugindo. A gente encontra solução quando as coisas são resolvidas em Deus. Eu não sei qual é a sua história, mas conheço mulheres que na primeira oportunidade de casar, não porque amavam, mas porque queriam se livrar da sua casa, saíram e constituíram uma família. E foram colher situações de miséria depois. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é a sua referência nessa terra, mas eu quero te dizer, existe algo que pode recobrar a sua consciência e mudar a sua vida. É você conhecer quem é o nosso Pai Celestial. E você saber que Ele tem abundância, banquete para você. Ele tem reconciliação. Ele tem dignidade. Mas quando você cai em si, você para de pôr a culpa das decisões na sua vida, nos problemas que você encontrou. E você reconhece, eu pequei. Essa parábola, Jesus não nos diz se essa casa era uma casa boa, se era uma casa ruim. Jesus não nos diz se ele tinha problema, se ele não tinha. Ele não dá motivo nenhum, ele só diz o que aconteceu. O filho mais novo decidiu dizer tchau. E foi. E estragou sua vida e se perdeu. Não importa qual é sua história, não importa o motivo pelo qual você se afastou, saiu, destruiu a sua vida. O que importa é que quando você cai em si, você enxerga que existe um Pai, o Pai, que te ama e quer te restaurar.
E que a vida que você está vivendo hoje, ela não está em linha com o que o Pai sonhou para você. Ela não está de acordo com aquilo que o Pai oferece para você. Então ele decide: vou me levantar. Diga aí, me levantar. Ai, irmãos, que palavra linda. Eu vou me erguer de novo. Eu vou voltar de onde eu saí. E vou dizer para o meu pai: Pai, eu pequei. Eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, contra a sua face, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Ele não parou aqui para pensar simplesmente nos ensinos do pai, ele lembrou do caráter do seu pai. Quem o seu pai era, como o seu pai tratava os seus trabalhadores. A dignidade com quem ele lidava com as pessoas. Então isso me diz que era um pai bom. Nós, como pais nessa terra, devemos buscar refletir o caráter de Deus, o Pai, e educar filhos para a eternidade. Versículo seguinte, ele levanta e vai para a casa do pai. E irmãos, é lindo esse versículo, porque diz que ele ainda longe, andando, o pai vê o filho. E como essa peça bem mostrou, irmãos, ele correu. Ele correu. E a palavra aqui não é que ele simplesmente abraçou, ele se jogou no pescoço do seu filho. Diz aí, teve compaixão. Eu não sei, algumas palavras na nossa cultura ficaram desgastadas. Compaixão me parece ser uma delas. É uma palavra muito forte. É a palavra daqui, tremendo. Já teve essas emoções? Que treme tudo aqui dentro, dói. É uma palavra que foi emprestada na anatomia para dar o nome do seu baço. Quase que eu esqueci o nome, eu parei aqui para pensar, baço, né? É porque a gente chama ele, no termo oficial, vamos dizer assim, de espleno, né? Esplenomegalia, né? Em inglês spleen, né? Porque já sentiu aquela dor quando o seu baço contrai e dói tudo? E quando ele vê o seu filho ao longe, a barriga dele tremeu de emoção, e ele corre como se fosse jovem. Quando eu estava no Nepal, uma vez eu desci uma montanha. As montanhas no Nepal, elas têm degraus, porque faz as plantações de arroz, de chá. Era mais de quilômetro de descida, e eu vi 2 meninos de 15 anos descendo, pulando. Eu virei para o Nepal e falei assim, bora. O Nepal olhou para mim e disse assim, né? Olha a forma carinhosa como ele chamava, tio. Faz não. Eu disse, vamos. E eu desci correndo, irmãos. Me senti naquele dia com 15 anos de novo. Dia seguinte eu tinha 90, porque eu quase não conseguia sair do lugar. Mas eu faria de novo. Não sei se eu conseguia, mas hoje não. Mas esse pai correu como se tivesse 15 anos de idade.
E ele se atira no pescoço do seu filho e o abraça. Gostoso abraço, não é? Abraça, aqui na peça só abraçou, mas no texto não só abraça, ele beija. E o termo grego aqui, ele beija muito. Sabe quando você está numa emoção forte que você beija e não consegue parar? A ideia grega é essa, ficou beijando seu filho muito. E chorava, e chorava. Irmãos, que emoção, que coisa gloriosa. Esse pai está lá, porque ele tinha uma certeza: meu filho vai voltar. Meu filho vai voltar. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, pai. Se você é um pai aqui, essa noite, que está com a dor de um filho distante do Evangelho, começa a proclamar: meu filho vai voltar. Meu filho não vai ficar longe, ele vai voltar. Os estudiosos dizem que esse pai tinha essa certeza, não era vazia. É porque ele é um pai que educou o seu filho de acordo com a palavra da lei. Ensinarás, inculcarás ao teu filho esta palavra, diz lá em Deuteronômio 6:7. Ao andar, ao levantar, no caminho. Ele inculcou. Efésios 6 diz para a gente assim: pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criai-os, nutra eles para a maturidade. É o que diz essa palavra, nutrir os filhos para a maturidade. É o que um pai faz, nutre para a maturidade. Ensinando. A palavra de Deus diz lá em Timóteo 3,16, que ele foi ensinado desde a infância nas Escrituras, que são úteis para ensinar, para corrigir. Corrigir significa ter uma coisa antes de corrigir, não é? Convencer. Muito obrigado. Esposa do pregador, é boa assim, né? Me salva nessas horas, né? Que em algumas traduções está como repreensão. A gente ensina a palavra de Deus, o que é certo, o que é correto, não visando um comportamento simplesmente aceitável, mas visando tocar o coração dos nossos filhos. Visando que eles entendam o padrão de Deus, a palavra de Deus. E então nós repreendemos nessa ideia de levá-los a uma ação do Espírito Santo que os convença de pecado. Nós estamos vendo aqui nessa parábola do filho pródigo, ele sendo convencido de pecado. E então a palavra corrigir, que é essa ideia de ser erguido, ser levantado, ser colocado reto de novo. É mostrar aquilo que é correto, que é certo. Ele volta para a casa do seu pai. Pais, nós precisamos aprender com o Senhor a educar os nossos filhos para a eternidade, a ensinar a palavra, a gastar tempo com eles, para que sejam convencidos de pecado, a gastar tempo com eles, não só mostrando que está errado, não é ter explosão de raiva, é conversa. Que nós homens, somos mais propensos às explosões de raiva, não é? E a gente muitas vezes corrige de forma errada os nossos filhos, que eu não posso chamar de correção, que a Bíblia diz que a correção é esse trabalho que depois de convencido do pecado, ele será erguido para fazer aquilo que é correto, aprovado. Estamos juntos, irmãos? É assim que nós caminhamos, é assim que acontece. Aí nós temos, nesse momento que o filho volta, e ele
apressadamente diz: põe a roupa. Manda os seus empregados trazerem a roupa. É uma roupa de gala, é uma roupa de honra. Põe o anel no seu dedo, e é rápido. Põe a sandália nos seus pés, e manda matar o novilho cevado. Diga aí, novilho cevado. Irmãos, quem é da roça sabe o que é um novilho cevado. Tem gente que ceva peixe, né? O pai aqui cevou um novilho. Ele já engordou o novilho, porque ele sabia que o filho voltará. Assim como Cristo Jesus foi separado antes da fundação do mundo, como o Cordeiro de Deus, que seria imolado por nós, para o nosso retorno. Assim o Pai, nessa certeza, a palavra de Deus se cumprirá. Meu filho retornará. Ele foi ensinado a ficar na aliança. Porque é assim que nós aprendemos com o Pai Celestial. Ele preparou antes da fundação do mundo, Cristo Jesus, para ser imolado por nós, naquela cruz, lá no Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, e nós pudéssemos ter reconciliação, e nos sentarmos à mesa do Pai. O filho mais velho se indignou. E essa é uma palavra para nós aqui. Às vezes nós estamos na casa do Pai, congregando, ouvindo palavras, caminhando junto com o povo de Deus, mas muitas vezes sem saber que tudo que é do Pai é nosso, sem desfrutar, tão perto fisicamente, mas longe do coração e do propósito. Então quero dizer, existem os que estão separados lá longe, mas existem às vezes os que estão separados aqui perto. Vamos nos colocar em pé? Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Meu primeiro convite a você é: você como pai, ame o Senhor mais do que você ama seu filho. Assim como Abraão, amando o Senhor, pôde oferecê-lo em um altar. E nesse seu amor pelo Senhor, busque sabedoria de Deus, para que seus filhos sejam criados, não para esse mundo, mas para a eternidade. Minha segunda aplicação: se você tem um filho que está distante, se coloque diante do Senhor. Olhe nessa certeza: meu filho voltará, porque a palavra de Deus não volta vazia. Minha terceira aplicação: você que está aqui, nesta casa, vendo as coisas na casa do Pai, entra na festa. Diz para a pessoa do seu lado: entra na festa, meu irmão. Você está na casa do Pai. Regozija. Não fica só perto fisicamente. Cultiva intimidade com seu Pai Celestial. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Talvez alguém aqui tenha uma experiência ruim de paternidade, e você precisa experimentar de Deus como seu Pai, como aquele que vai te trazer a consciência da abundância dEle, do amor dEle e do cuidado dEle para a sua vida.
feche os seus olhos, aí no seu lugar mesmo, e ore. Pai, em o nome de Jesus, como igreja, nós te louvamos, porque nós podemos te chamar de Pai. Senhor, nós te louvamos pela vida de Cristo Jesus, que foi derramada naquela cruz, porque um dia todos nós desperdiçamos o dom da vida que o Senhor nos deu, dissolutamente, nos nossos vãos pensamentos, nas nossas fantasias, nos nossos desejos errados. E eu te louvo porque um dia o teu Espírito Santo nos convenceu de pecado e abriu os nossos olhos para vermos a casa do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado das nossas misérias, de uma vida distante, de uma vida vazia, para uma vida abundante no Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda que indignos, o Senhor nos amou a um ponto de nos adotar e nos chamar de filhos. E nos deu dignidade, e nos vestiu de forma honrosa com a tua própria glória. E tem nos nutrido até a maturidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos pais aqui agora, pedindo socorre-nos. E faz de nós instrumentos para cuidar dos filhos que o Senhor nos confiou, não para criá-los para nós mesmos, não para este mundo, mas para Ti mesmo, Senhor, para a Tua glória. Eu clamo ainda por aqueles que estão longe do Senhor, traga-os de volta. Senhor, olha as lágrimas que têm corrido dos olhos de pais, de mães, clamando pelo retorno dos seus filhos. Remove o Senhor do chiqueiro, trabalha neles e traz de volta para a casa do Pai. Restaura a dignidade. Nós te louvamos pela tua compaixão, pela tua paternidade, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e as consolações, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todo o povo de Deus, nesta casa e sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.